Boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos e vou passar para vocês hoje os principais conceitos de sistemas embarcados, em que a gente usa um software para fazer o controle em tempo real de sistemas de aquisição de dados, para marcação de tempo e eventos em geral. Desde o início dos anos 60, nós já temos assim, um avanço muito grande em termos de software para sistemas embarcados ou tempo real, né, software embutido. E cada vez mais aparecem mais aplicações, né, as aplicações como se diz, que necessitam de maior confiabilidade de tempo, de marcação de tempo, de eventos. E a gente vai passar para vocês uma pequena ideia de como isso pode ser implementado através da programação em linguagem C e principalmente utilizando os microcontroladores, que são microcomputadores literalmente dentro de um pequeno invólucro, né, menor que uma caixinha de fósforo, certo, pessoal? O microcontrolador é um parente direto do microprocessador. A diferença é que o microcontrolador ele tem todos os circuitos já embutidos, ou seja, memória, interface de entrada e saída, todos no mesmo chip, na mesma pastilha, certo? Um exemplo bem legal do que gostaria de falar para vocês sim, a respeito da aplicação, né, aplicação real mesmo, seria o relógio de ponto. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos esse relógio aqui, ó, que é biométrico, né, que ele trabalha com as impressões digitais. Ele funciona em tempo real, ou seja, o funcionário passa o ponto, né, encosta o dedo cadastrado já aqui no sensor e através de um software embutido, ou seja, um software embarcado, ele vai fazer a leitura dessas digitais e comparar com a digital gravada no banco de dados já dentro da memória do relógio, ou seja, no sistema de memória que já está gravado dentro do hardware do relógio, né, no microcontrolador, certo? Então, basicamente, funciona assim, ó. Você tem o sensor, certo? Este sensor, ele vai mandar dados para a CPU, que no caso está dentro do microcontrolador, certo? Microcontrolador. E este microcontrolador, ele tem um software embutido, né? Um software embarcado. Software embarcado. Certo, pessoal? Esse software, normalmente ele é feito ou linguagem Assembler, que é uma linguagem muito complexa, mas é uma das melhores linguagens para trabalhar, por devido ser muito rápida, né? Processamento muito rápido. Mas geralmente o pessoal trabalha mais com linguagem C, que é uma linguagem assim, mais simples, né? Apesar de ser um pouco complexa também, não é tão simples, mas em comparação com a Assembler é muito mais simples. E você consegue fazer sistemas de tempo real muito, muito sofisticados, bem realísticos mesmo. Então esse aqui é um exemplo de como que, através de um sistema de software embarcado, né, um relógio de ponto, que tem internamente todo um circuito microprocessado, no caso microcontrolado, por assim melhor dizer, e esse sistema ele está trabalhando com a linguagem C normalmente, né? Ele faz a leitura da digital e através do software embarcado ele faz a comparação com o banco de dados para ver se realmente a digital que está sendo inserida no momento é daquela pessoa, se não tem uma falsidade ali, se não tem fraude, alguma coisa assim, né? Alguma pessoa passando ponto para outra, que, né, ilegal no caso. Ou seja, é um sistema de tempo real com aplicação prática, né? Outro exemplo muito interessante também, pessoal, que todo mundo tem aí, todo mundo usa, né? Hoje em dia é quase impossível ver sem, é a nossa famosa calculadora digital. A calculadora também segue o mesmo princípio, ou seja, você tem um tecladinho, né? Teclado numérico aqui. Aí, a partir desse teclado, você envia dados para a CPU. Essa CPU também tem um software embarcado nela, certo? Tem um software embarcado nela. Esse software, basicamente, ele consiste em um algoritmo em que você, apertando as teclas, né, você vai escolher a operação, por exemplo. Quer fazer uma operação de soma, uma operação de divisão, uma raiz quadrada, você aciona a tecla correspondente do teclado, internamente o software é ativado, esse software embarcado, né, já dentro da memória da calculadora, na própria pastilha, vai interpretar esses comandos e te dá o resultado no display, ou seja, é um sistema em tempo real, apertou já aparece, praticamente instantâneo, né? Imagina fazer uma conta na mão ali, uma divisão, uma multiplicação, demora, né? Você tem que
pegar todos os seus conceitos, tem que ter cuidado para não errar, tem que checar. Já a calculadora, como já está tudo, já está programada, o sistema já está embarcado, embutido, ela simplesmente ela analisa a digitação do usuário e te dá o retorno em forma dos valores desejados. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? O que você perguntou? Ah, sim, foi até bom você ter falado nisso também. Ótima pergunta. Como funciona esse software, né? Olha, pessoal, a questão do software é um pouco complexa de falar assim em poucos detalhes. Mas, basicamente, você tem o quê? Você tem uma chamada de funções. Para quem já estudou linguagem de programação na linguagem C, você passa parâmetros para a função, é isso? Ela vai te retornar um valor. No caso da calculadora, nós vamos passar quais parâmetros? Os números, né? E a função seria raiz quadrada, multiplicação, divisão, ou seja, as funções que a gente precisa normalmente para funcionar na calculadora, ok? Então, essa é mais uma das aplicações de software embutido, nesse caso aqui com linguagem C, ok, pessoal? Alguma dúvida? Vamos passar para o próximo passo, então? Uma coisa interessante, pessoal, muito interessante também, é que o sistema de tempo real, na verdade, não existe tempo real no sentido exato da palavra, porque tem um tempo de processamento, ou seja, o sistema precisa de um estímulo, igual está aqui, por exemplo, um sensor, no caso aqui é um sensor de leitura digital, certo? Esse sensor vai mandar um sinal para a CPU, essa CPU ela tem um software embutido nela, embarcado na memória, ou seja, tem um tempo ali minúsculo, mas tem um tempinho, né? Tempo real por assim dizer que não tem muita perda de tempo, ou seja, chegou o estímulo, a CPU já é ativada, né? O software já é ativado, faz os processamentos, faz o algoritmo interno, faz o processamento interno e retorna para o usuário a resposta, certo? A gente diz tempo real porque assim, o tempo é extremamente curto, né? Questões de microsegundos, nanosegundos, é menos que um piscar de olhos, mas não é tempo real exatamente, não é exatamente no instante. Então, um pequeno delay, pequeno atraso devido ao processamento, lógico. O sistema vai mandar o sinal, a CPU vai processar e o microcontrolador vai fazer os cálculos. É como a gente, assim, imagina você está olhando para um objeto. No momento que você está olhando, seu cérebro vai processar a informação, tem um tempinho, tem um delay, não é exatamente aquele tempo zero, tem um pequeno atrasinho, mas é insignificante, certo, pessoal? Por isso que considera tempo real, praticamente no mesmo instante. Você perguntou, assim, outras aplicações, né, tempo real? Bom, pessoal, tem tantos sistemas, a gente tem que escolher aqueles que têm mais relevância, porque tem alguns sistemas, por exemplo, não são menos importantes, mas são menos conhecidos do pessoal, né? Muitas coisas que a gente precisa no dia a dia, por exemplo, um elevador, um simples elevador, que você aperta os botões e vai para o andar que você quer, né? Você para, você desce ali e tal. Tudo isso aí são softwares embarcados, embutidos, que comandam o sistema. No caso do elevador, você aperta o teclado, né, o andar que você está querendo ir, e vai te indicar, vai simplesmente mandar um comando para o microcontrolador e vai dar a posição exata, por exemplo, o 10º andar, né, qual que é a posição que tem que parar, tantos metros para cima, descer, né, quantos metros para baixo. Ou seja, todo o sistema é feito por códigos matemáticos, ou seja, a conversão, para o primeiro andar, se ele está no 10º andar, ele tem que descer 9 andares, certo? Tem todo um cálculo matemático ali, em função do tamanho do prédio, em função da distância, enfim, todo um processamento matemático é feito pela CPU, certo, pessoal? Uma coisa muito interessante, pessoal, a respeito dos microcontroladores, vocês podem até perceber aqui nesse pequeno rascunho, né? O microcontrolador, que a gente normalmente utiliza para fazer a gravação de programas embarcados, né, programas embutidos, ele já tem praticamente todos os componentes que eu preciso para um processamento, ok? Ou seja, a CPU, né, que faz o processamento dos sinais, né? O conversor analógico digital. O que é isso, pessoal? Analógico a digital, né, que a gente usa para fazer a comunicação com o processador e ativar o software que faz o processamento, né? Pessoal, analógico para digital. A gente trabalha no nosso mundo físico, as nossas grandezas são analógicas, por exemplo, temperatura, pressão, umidade. E no caso do conversor, eu tenho que fazer essa transformação para poder ser processado internamente via software, certo? Por exemplo, né, as digitais que eu citei, que o cara vai lá, né, o funcionário, digita o ponto, certo? Passa o ponto, né? Ele vai colocar o dedo no sensor, o sensor ele vai pegar aquele estímulo, né, aquela imagem, que é uma imagem analógica, e vai digitalizá-la
para que possa ser enviada ao software e fazer a comparação com os arquivos internos que estão gravados no banco de dados. Ou seja, eu preciso fazer uma alteração, né, da grandeza que é analógico para digital, certo? No caso digital analógico, seria o inverso, por exemplo. O que é um conversor digital para analógico? Que está mostrado aqui ao lado aqui, né? Quando você tem uma grandeza digital, por exemplo, uma música em formato digital, né, que todo mundo usa aí toda hora praticamente, né, formato digital, músicas, imagem, são bits, né, pessoal? São informações binárias, 0 e 1, que devem ser convertidas para tensão para que a gente possa entender. Nós humanos, nós só entendemos o mundo analógico, o mundo digital a gente não entende. Por exemplo, o que é 0, 1, 0, 1, 0, 1? É uma sequência de bits, mas para nós não tem muito significado. Mas o processamento interno é baseado nessa lógica, na lógica dos bits, né? Lógica binária, 0 e 1, certo? Então, nesse caso aqui, quando você tem um digital para analógico, está fazendo a conversão de um código interno que a CPU trabalhou, por exemplo, o software tempo real. Ele fez processamento matemático, ele tem que mandar para o mundo exterior, ou seja, tem que passar essa grandeza digital para analógica, para poder ter sentido para nós humanos, certo? Então é o inverso, né? O analógico digital, eu pego grandezas e passo para a memória do computador, ou seja, transforma em bits, certo? Que é a linguagem do computador. E já o conversor digital para analógico é o inverso, eu pego a grandeza, os valores em bits, né? Ou seja, a sequência binária, que é 0 e 1, e passo para o nosso mundo, o mundo humano, que é formado por letras, números, símbolos, certo? Que a gente entende normalmente, né? Outra coisa interessante, pessoal, essas memórias, né? Memória ROM e memória RAM. ROM, pessoal, é memória apenas de leitura, né? Read Only Memory, ou seja, memória de apenas leitura. Você não consegue apagá-la, certo? Ela pode ser apagada, mas não diretamente. Tem todo um processo ali, tem todo um sistema para apagar. Não é tão simples apagar uma memória ROM, certo? Já a memória RAM, Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatório. Essa memória é a memória que a gente usa no dia a dia, no computador, no celular, ou seja, você entra com seus dados, mas se por acaso forem desligados, ou se não forem salvos, se perde, ou seja, memória volátil. Enquanto estiver ativo, está gravado lá dentro. Se for desligado sem salvar, adeus, perdeu todo o trabalho, tem que fazer tudo de novo, né? Imagina você fazendo um texto gigante ali no Word, ou planilha no Excel, né? Fazendo aquela planilha bem grande, de repente você não salva e dá um pico de luz. Isso aí que acontece, né? Todo o seu trabalho para água abaixo, certo? Então a memória de acesso aleatório é assim, ela é volátil, ou seja, ela só existe enquanto estiver ligado ao computador, né? A máquina desligou, adeus, não tem mais sinal, certo? Pessoal, e finalmente, uma das coisas mais importantes que tem no sistema, tanto de tempo real como de tempo assim, ou seja, tempo não real, né? Tempo processamento, pós-processamento, é a questão da comunicação. Por exemplo, como que eu vou comunicar com o mundo, né? Por exemplo, pegar dados, imprimir alguma coisa, eu preciso da porta paralela ou da porta serial. E atualmente a porta USB, né, que já dominou o mercado por ser mais simples, mais prática. Ou seja, eu preciso comunicar esses dados com o mundo externo, certo? Isso já está previsto também dentro do microcontrolador. Ah, tá aqui. Pois não? Ah, você perguntou qual que é assim, como funciona, né, o microcontrolador? Bom, basicamente funciona como um computador. Ou seja, você simplesmente vai fazer o seu código, né, em linguagem normalmente, o assembler, você vai gravar na memória do microcontrolador e ele vai executar a partir do momento que recebeu o comando, ou seja, igual está aqui, ó. O sensor vai mandar o comando, ou seja, o estímulo, a CPU vai detectar que foi solicitado o processamento, vai fazer o controle, vai fazer toda a lógica operacional e simplesmente vai te dar o resultado. No caderno de ponta vai dizer, né, assim, vai mostrar para você assim, ponto registrado, ou então digital não encontrado, não é a pessoa que realmente passou o ponto. Certo, pessoal? Uma coisa muito importante, pessoal, extremamente importante hoje em dia, é a questão da segurança, né, da saúde da gente e da segurança, né? E um sistema muito legal mesmo, muito bem bolado, é o sistema do airbag, né, que vem nos carros modernos, inclusive vai ser lei futuramente, né, não sei se está sendo votado, já foi votado, e todos os carros vão ter que ter airbag. O que é o airbag? É um sensor de pressão, ou seja, quando o carro sofre uma colisão, esse sensor manda um sinal para o microcontrolador. Aí, nesse instante, o software de tempo real entra em ação. Ele vai detectar assim, receber um estímulo, ou seja, uma batida, uma pancada ali, né? Um acidente. Esse sensor vai mandar um sinal para o microcontrolador, que internamente tem um software embutido, né, em tempo real. Ele está o tempo todo analisando se houve batida ou se não houve batida, se houve colisão. A partir do momento que houve essa batida, essa colisão,
Esse software ele vai disparar, vai mandar um comando para que uma bolsa seja inflada com gás, normalmente nitrogênio, certo? Esse gás é questão de microsegundos, né? É extremamente rápido, ele vai inflar essa bolsa e vai proteger o passageiro de pancada, ou seja, bater a cabeça num pedaço de assim, metal, ou então batendo no banco, na porta, ou seja, vai proteger o motorista, né, o passageiro também, claro, se estiver do lado do passageiro, de impactos que podem ser fatais. Ok, pessoal? Então, basicamente, o software de sistema, o software de sistema embarcado, ele é composto assim, né? Quase todos os sistemas têm essa mesma lógica. Você tem um sensor para captar os estímulos e você tem um software que está embarcado, ou seja, embutido dentro do equipamento para que possa fazer o processamento, ok? Só para vocês terem uma noção, aqui está só um desenho simples, né, uma imagem simples, do funcionamento do airbag. Ou seja, no momento do impacto, o sensor mandou o aviso para o software, né, de tempo real, que houve uma colisão. Esse software, ele processou essa informação e mandou o comando para que a bolsa fosse inflada através de uma bomba de alta velocidade, certo? E essa bomba faz com que a bolsa seja inflada e proteja os motoristas de traumas, né, de acidentes mais graves, até mesmo da morte. Só para vocês terem uma noção, pessoal, esse aqui é um pequeno código, um pequeno trecho, né, de um código do software C, linguagem C, utilizado em microcontroladores. Vocês podem ver que ela tem algumas diferenças, algumas coisas dedicadas próprias do microcontrolador. Por exemplo, esse comando aqui, ó, delay clock, né? O que é esse comando? É um atraso de tempo para fazer os eventos. Outra coisa importante, ó, esse timer RTCC significa Real Timer Controller, ou seja, controle de tempo real, né? Esse tempo aqui, esse temporizador, esse timer, ele também é utilizado para disparar eventos, para que ele possa fazer contar de tempos, para tomar as decisões no tempo. Ou seja, quanto você tem, por exemplo, um sistema que você tem que pegar um sinal, processá-lo e mandar a saída, esse RTCC, né, temporizador real, no caso, né, tempo real, ele é responsável por te dar a referência de tempo, ou seja, quantos microsegundos o evento vai gastar, né, qual que é o tempo que eu vou ter para poder acionar um evento, uma bomba, no caso do airbag, acionar o airbag, ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado. Eu agradeço a todos a presença, né? Muito obrigado a todos. E qualquer dúvida, por favor, me escrevam, um telefone, me contatem, né? Para que a gente possa tirar todas as dúvidas. E mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos. E enfatizando, só para fechar nossa aula, que o sistema de tempo real, ele basicamente compõe de sensores de entrada, ou seja, sensor de pressão, no caso assim aqui no caso do relógio de ponto, né, seria um sensor de digital, de contato, por assim dizer. O airbag é o sensor de impacto, né? E tem vários outros, por exemplo, bomba de insulina, que tem que fazer um sensoriamento assim, do nível de açúcar no sangue através de sensores para poder disparar a insulina para o corpo. Ou seja, eu preciso de sensores para mandar informação para o software, para que o software em tempo real processe essa informação, né, esse estímulo, e dê um retorno, ou seja, vai ligar uma bomba, vai ligar um sistema, no caso do airbag vai disparar a bolsa de ar para proteger o passageiro, certo? Então, basicamente é isso. Por exemplo, nosso corpo é comparável a um sistema de tempo real também. Por exemplo, eu estou vendo a informação, eu estou vendo a imagem, aliás, né? Digamos que vem algum objeto em minha direção, a tendência é desviar, lógico. Por quê? Porque meus olhos captaram o objeto e o cérebro processou que tem um perigo, tem que desviar para não ser atingido por objeto, certo? Ou seja, ele fez um processamento em tempo real. A mesma coisa que acontece quando eu tenho, por exemplo, um sistema com microcontroladores, e que eu tenho um sensor, esse sensor ele vai se comunicar com o hardware, né, via um software de tempo real. Esse software que está embarcado, né, na própria memória do sistema, do microcontrolador, vai fazer o processamento em tempo real e vai mandar o sistema tomar as ações, ou seja, nesse caso do relógio, ele vai registrar o ponto se bater as digitais, ou seja, se o sistema reconhecer que a digital armazenada é da pessoa que passou o ponto. No caso do airbag, se ele receber o sensor, a informação, né, que houve a pancada, houve a batida, ele vai mandar disparar a bomba lá que vai inflar o airbag e proteger a vida dos passageiros. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Esse assunto é muito interessante, muito extenso. E tem enormes campos de aplicações na medicina,
na vida civil da gente, né, na escola, no trabalho, na diversão. Ou seja, o software em tempo real é extremamente importante na nossa vida. Está em todos os pontos da nossa vida. Por exemplo, os carros modernos, as televisões modernas, aparelho de som, aparelhos equipamentos médicos. Ou seja, hoje em dia, informática, hardware andam juntos para que a gente possa ter maior rendimento na nossa vida, maiores comodidades e para que a gente possa ter equipamentos mais precisos e que nos ajudam bastante no dia a dia, tanto na nossa segurança, como no caso do airbag, como no caso da diversão, no caso, por exemplo, de um videogame, né? Coisas úteis como calculadora também, que para a nossa vida diária. Muito obrigado a todos e até a próxima. Abraços.